Bom, pessoal, é isso aí. Aqui, ó, eu já estou dentro do meu Power BI. Ele é um Power BI novo, tá vendo aqui, ó? Não tem nome algum, tá em branco. E aí nós vamos começar agora a fazer a importação de dados no nosso projeto. Essa aqui, ó, é a tela de construção do nosso relatório. É aquela tela que eu comecei, foi a penúltima tela que eu expliquei lá na parte teórica. Essa é a tela onde você cria os seus visuais para que você possa deixar a tela dinâmica, né? A tela com seus indicadores, com a tela com as suas métricas. Essa é a tela que você ou o seu cliente, né, o usuário que vai ter acesso às informações, vão consumir. Então aqui é onde você coloca os seus gráficos de linha, tabelas, gráfico de dispersão, aquele gráfico de pizza. Então é aqui onde você constrói aquela tela bonita do seu painel. Agora, na verdade, ó, aí ó, aqui nós temos nesse ícone aqui, que é a tela de relatórios. Nós também temos a tela de dados, vai estar em branco, porque não tem nenhum dado ainda disponível. E aqui é a tela de modelagem de dados. Também não tem nada, tá vendo? Só tem só o logo de conexão aqui. Não tem nenhuma informação ainda disponível. Para que ela fique disponível, nós temos que ir lá agora trazer os dados para dentro do Power BI. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou aqui clicar, para fazer isso, nós vamos clicar aqui ó, em transformar dados, ó, cliquei. Então, pessoal, essa é a tela de edição, né? O editor de consulta é a tela onde você faz as importações de dados para o seu projeto. E aqui está em branco, não tem nenhuma base de dados ainda conectada com o nosso projeto. O nosso projeto é um projeto em branco. Então, como é que a gente faz para poder importar os dados? Ó, aqui nós temos esse quadro, aqui nós temos uma linha, tá vendo aqui, ó? Eu vou dar um zoom para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ó, tá aqui, ó. Consultas, zero. Eu tenho uma linha aqui e aqui do lado não tem nenhuma informação. Como é que faz para a gente poder importar criar um novo relacionamento, né? Importar uma base de dados? Eu posso vir aqui, ó, nova consulta, cliquei e escolher alguns desses tipos que são mais usados para fazer importação de dados, ou eu posso aqui na parte de fora clicar com o botão direito, ó, cliquei com o botão direito, oh meu Deus, agora sim. Cliquei com o botão direito, posso vir aqui, ó, nova consulta e também escolher as mesmas funções. Além dessas aqui, ó, nós temos, se eu clicar aqui, ó, em mais, ó. Então nós temos aqui, ó, obter dados. Eu tenho aqui, se eu clicar aqui em tudo, nós temos uma lista gigante de possibilidades que podem ser conectadas direto ao Power BI. Então a lista é bem grande mesmo. E aqui eu posso selecionar grupos, né? Grupos de importação. Por exemplo, se eu clicar em arquivo, eu vou ver todas as possibilidades de conexão com arquivos. E aqui, banco de dados, também são todas as opções de conexão direta a banco de dados, a plataforma do Power BI, do Azure, o serviço online e outros. Por exemplo, aqui, se eu clicar aqui em outros, vamos ver o que ele tem aqui. Ó, nós temos outros, nós temos web, lista do SharePoint e a lista de outros tá bem grandinha. Inclusive, ó, eu posso pegar aqui a análise pessoal do Microsoft Teams. Ó. Esse aqui eu não tinha visto que tinha ainda. Deve ser novo. Então, nós temos uma lista bem grande de possibilidades aqui. Inclusive, ó, olha que legal, eu consigo fazer importação de dados utilizando códigos de script R e script de Python. Legal, né? E, inclusive, eu consigo pegar também aplicativos online. Por exemplo, uma página online ou um banco de dados que está disponível online. Esse online você pode utilizar para poder pegar arquivos do Google Drive, do Dropbox. Então você consegue pegar a partir desse campo aqui do web. Então vamos lá. Ó. No nosso exemplo, nós que vamos pegar em arquivos e eu deixei 2 arquivos lá já disponibilizados na plataforma do Teams. Na verdade, eu mandei 3. Nesta aula de hoje, nós vamos trabalhar com apenas 2, porque eu vou detalhar passo a passo da operação de importação. Um deles está em Excel e o outro em CSV. Então, nós vamos fazer um por um. Primeiro, vamos pegar o do Excel. Então, cliquei em Excel, eu vou conectar. E aqui, ó, agora, a partir dessa tela, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, a partir dessa tela, eu consigo, então, localizar o meu arquivo. No caso, como eu já tinha feito os testes antes de estar apresentando para vocês, então já tem aqui a localização do arquivo disponível para mim. Então, na hora que eu abrir para pesquisar, ele já foi direto na última pasta
de consulta que eu já havia feito. Então, se você não é a primeira vez que você está fazendo isso, então possivelmente você vai ter que ir procurando através das guias aqui lateral dos campos de pesquisa para estar acessando o seu arquivo. A partir do momento que você localizou o arquivo, você vai clicar sobre ele. Ó, cliquei, uma busca simples, vai clicar aqui, ó, abrir. Então aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, ele já abriu a minha janela, então ele já localizou o arquivo e ele me trouxe aqui, ó, opções de exibição. A opção de exibição ele trouxe o nome do arquivo, tá aqui, ó, dados, aula 1, produtos. Essa tabela é uma tabela que eu fiz para cadastro de produto. Então todos os produtos que estão disponíveis para venda estão dentro dessa tabela aqui, ó. Então eu vou clicar na tabela, ele vai me abrir na verdade aqui está a pasta e dentro dessa pasta tem essa tabela aqui. Só tem uma única tabela, que é o dados aula 1. Eu vou flegar aqui esse quadro, ó, e a partir que eu flego, ele vai gerar uma visualização prévia para mim. Aqui para a gente poder ver, pô, é esse arquivo que realmente você quer? Tá aqui, ó. É isso mesmo que você tá buscando? Sim, é isso mesmo, ó. Produto, descrição, tipo, preço e o custo desse produto aqui. Ok, então se é isso mesmo que eu quero, eu vou clicar aqui em OK e agora ele vai gerar então a minha tabela dentro do Power BI. Pronto, tá aqui, ó. Então, ó, olha que interessante que ele já fez para gente. Então eu fui lá e busquei o arquivo, correto? Então eu busquei o arquivo, selecionei e ele já trouxe para a gente aqui no nosso visual, na nossa tabela, ele formatado já com produto em forma de número, o nome, a descrição do produto em forma de texto, tipo já está em formato de texto, que é um texto mesmo, e o preço e o custo ele já formatou para número decimal. Isso aqui é uma tabela, estava dentro do Excel. Nós fizemos a conexão. A partir do momento que nós clicamos em OK, ele foi lá e conectou aquela tabela e trouxe para dentro. O comando que nós queríamos, que nós pedimos para ele fazer é conecte a este dado. Este comando é esse aqui, ó, fonte. Então, o que nós fizemos? Nós cadastramos uma nova fonte de tabela a ele. Essa fonte você pode visualizar aqui, ó, na barra de fórmulas do editor de consulta. Está aqui, ó. Eu estou fazendo uma consulta no Excel a um arquivo no endereço cuser, blá, 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 que é o endereço do meu arquivo aqui, ó. Então, o que nós queríamos, o que nós pedimos para o Power BI fazer é faça uma consulta neste endereço. Só que ele automaticamente, para te poupar tempo, ele criou novas operações. Novas operações que é navegação, ou seja, aqui nós temos as informações sobre o arquivo que nós pegamos. Está aqui, ó, nome do arquivo, tipo do arquivo, o que é o item que nós estamos trabalhando, que tipo é esse arquivo, é uma sheet, ou seja, uma tabela. E aí, o que ele fez? Ele foi lá e navegou para esta coluna aqui, ó. Então tá aqui, ó. O que ele fez? Ele foi lá e clicou nesse botão automaticamente para a gente. O que esse botão faz? Ele abre essa tabela aqui. Então vamos lá. Ele foi lá e clicou na tabela. E a partir do momento que ele clicou na tabela, ele abriu então a nossa aba, que é a aba lá que fica lá no Excel. Naquele Excel só tem uma única aba. Então ele abriu aquela aba, tá aqui, ó. A aba está aberta. Então, a partir do momento que ele abriu a aba, ele identificou que a primeira linha é diferente. Tá vendo aqui, ó? Estas linhas aqui de baixo, ó, possuem valores. Essa aqui possui um nome. Então, ele automaticamente identificou que essa primeira linha é um cabeçalho. E se é um cabeçalho, ele converteu automaticamente como cabeçalho. Tá aqui, ó. Cabeçalho promovido. Olha só que coisa, ó. Ele deixou agora os nomes aqui na parte de baixo e no campo onde é cabeçalho, ele automaticamente subiu a primeira linha. Ele promoveu a primeira linha como cabeçalho. E aí, a partir do momento que ele converteu a primeira linha para cabeçalho, ele viu que agora alguns campos possuem um padrão. Qual que é o padrão? O primeiro campo, a primeira coluna, só possui número. Então, o que ele fez? Ele converteu para números. A segunda coluna só tinha texto. Então, ele automaticamente converteu para texto. E assim ele foi, um por um. Aqui na quarta coluna, ele viu que haviam números com vírgula e depois mais números. Então, ele entendeu, ó, isso aqui é um número decimal, é um número com decimais. Então, ele foi lá e converteu, então, para esse número decimais. Quer ver só? Tá aqui, ó. Se eu clicar agora nesta outra etapa, ele vai converter, então, ó, os dados
para esse tipo de informação. Então, ele fez isso de forma automática. Só que agora eu vou excluir esses comandos e nós vamos fazer passo a passo. Então, vamos lá. Então, aquele comando que nós fizemos é a obtenção da fonte. E a fonte está aqui, ó. Vou abrir aqui a barra de fórmula, é isso aqui. Você clicou em um botão, mas o Power BI converteu o seu botão em um comando. Então, aqui, esse é o comando de importação do nosso dado. Pô, Renan, na vez de eu fazer aqueles comandos, clicando nos botões, eu consigo escrever essa função? Consegue. Quer ver só? Eu vou copiar esse endereço. Ó, copiei o endereço. Agora eu vou excluir aqui, ó, a nossa fonte. Tá aqui, ó, 1. Então, ele foi lá e trouxe o número 1. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever a nossa função. Ó, Excel ponto workbook. Aí a hora que eu comecei a escrever, ele já apareceu para a gente. Ó, aí a hora que ele já começou a aparecer, eu posso selecionar qual é o comando que eu quero. A partir do momento que eu selecionei o comando, eu dou aqui um tab e ele auto-preenche para a gente. Na verdade, eu deveria ter feito isso um pouco mais no começo, né, para não precisar excluir isso aqui. Aí eu vou lá e abro parênteses, então ele pede, ó, um workbook como binário. Isso está aqui, ó, está logo no começo da minha informação. Assim como no Excel, você começa a escrever uma função, ele já diz o que ela faz e que tipo de sintaxe você precisa jogar para dentro dela. Então, ele pede dentro da sintaxe um workbook, ou seja, uma planilha em formato binário. Qual que é o comando que traz para binário? É o file.content. Então, file.content converte esse endereço em binário. Então, eu coloquei Excel Workbook, depois chamei o comando para trazer um arquivo já em formato binário, e aí depois eu trouxe o Excel. Está aqui, ó. Então, eu não preciso propriamente executar o comando daquela forma. É claro, aquela forma é mais prática, mas talvez você precise fazer coisas mais avançadas lá para frente, e aí, na vez de você estar utilizando os botões, você utiliza a codificação do Power BI. Então, aqui eu executei um comando para trazer, então, a nossa planilha está lá nesse endereço para dentro do Power BI. E aqui nós temos aqueles campos aqui. Então, cada vez que eu escrevo um comando aqui na minha barra de fórmulas, ele cria uma etapa aplicada. Essa etapa, imagina o seguinte, cada etapa é uma planilha. Por que ele faz isso? Não é uma planilha, é uma tabela. Por que ele faz isso? Porque o seu dado, ou seja, as informações que estão aqui dentro desse arquivo que eu trouxe, ela é imutável, ou seja, ela está de um jeito e o Power BI não consegue alterar as informações que estão dentro dela. O que o Power BI consegue fazer? Trazer ela para dentro e manipular ela aqui dentro, mas lá fora ela continua intacta. Então, esse comando aqui, o que eu fiz? Eu trouxe ela intacta para dentro do Power BI. E se eu quiser fazer alguma mudança, agora eu tenho que transformar a forma que ela está em uma outra etapa. Como que eu faço isso? Vamos pensar o seguinte, aqui está o meu arquivo, né? Não é a minha tabela ainda, é o meu arquivo. Eu quero abrir a minha tabela, então eu posso vir aqui, ó, a minha tabela está aqui, ó, nessa coluna chamada Data. Então aqui, ó, na coluna Data, tem uma table aqui, ó, em amarelo. Deixa eu dar um zoom. Tá aqui, ó. Nome do arquivo, o arquivo, né, os dados do meu arquivo, o item do meu arquivo, né, aqui nesse caso seria o nome da aba, e aqui o tipo, que é uma sheet, uma tabela. É uma tabela não, uma planilha. Então, se eu quiser acessar esses dados, o que eu posso fazer? Eu posso clicar sobre o meu dado, ó, cliquei, e agora eu abri. Imagina você, o usuário lá do Windows, o que você faz? Você vai lá e clica lá no seu arquivo, você vai até o arquivo e clica sobre ele. Então, esse é o comando de você abrir um arquivo. O que eu fiz? Vamos aqui na etapa aplicada. A hora que eu executo essa fonte, o que eu estou fazendo? Eu estou indo até o arquivo. Então, eu fui lá e selecionei o arquivo. Ele está selecionado. Essa é a etapa aplicada. A hora que eu vou para a etapa navegação, o que ele fez? Eu abri agora o meu arquivo. E agora eu consigo visualizar o que tem dentro dele. Aqui, ó, é visualização. Eu não consigo mudar o arquivo original, mas eu posso fazer alterações aqui nele, da forma que eu bem entender. É claro,
você tem que fazer alterações que tenham sentido para a sua tomada de decisão. Lembra só, o Power BI ele é feito para te auxiliar a criar visuais para facilitar a sua tomada de decisões, automatizar tarefas que talvez você demoraria muito tempo para estar executando, e graças ao Power BI, esse dinamismo, essa praticidade de construção, que não vejo outra ferramenta com esse potencial que o Power BI tem para estar fazendo esse dinamismo, essa conexão. E aí você cria essa conexão, disponibiliza e consome a sua informação. Agora, eu posso mudar o preço aqui? Posso, mas aí vai manipular o resultado lá do meu dado. Embora a original não vá mudar, mas lá fora, lá quem vai consumir vai estar consumindo uma informação errada. Então, muito cuidado na hora de fazer alguns comandos aqui dentro do editor de consulta ou mesmo lá na construção dos relatórios. Um exemplo que eu posso dar para vocês é que um dos Power BIs que eu montei, na verdade, foi o primeiro que eu montei. Eu demorei um certo tempo, né? Que na época que eu comecei a aprender, não era tão famoso como é hoje, não tinha tanto conteúdo online, não tinha tanto curso para você fazer, então eu demorei bastante tempo para poder aprender. Então, quando eu aprendi a fazer, eu desenvolvi um projeto, meu primeiro projeto. Naquela época, eu demorava, para executar uma certa tarefa, eu demorava 4 horas por dia no meu trabalho. Ou seja, 4 horas por dia eu estava executando uma única tarefa. Qual que era a tarefa? Fazer um controle da produção. Na época eu era analista de planejamento e controle da produção, então eu precisava ali montar a minha estruturação, como que eu ia distribuir os trabalhos por setor, se havia alguma ordem atrasada. Então, para mim fazer toda essa monitoria do que estava acontecendo com a fábrica, eu demorava em torno de 4 horas. E aí sobravam 4 horas para mim fazer todo o restante dos trabalhos que eu tinha para fazer. Inclusive, tomar as decisões com base naquelas informações que eu levantei. Ou seja, eu passava meio-dia levantando informações para eu ter meio-dia para tomar as decisões, tomar as ações necessárias para fazer, então, a minha função, na época, funcionar. O que aconteceu quando eu aprendi Power BI? Quando eu aprendi Power BI, eu fui lá e compilei todas as informações que eu tinha, joguei tudo num único indicador, criei as telas de controle e depois que começou a funcionar, de 4 horas eu passei a demorar 30 minutos para fazer a mesma coisa. Por que 30 minutos, Renan? Porque a partir do momento que eu conectei as minhas fontes de dados, padronizei os métodos de cálculo, gerei os indicadores, então eu não precisava mais acessar a informação. Eu não precisava montar relatórios. Eu clicava em um botão, o Power BI atualizava para mim, ou eu já agendava um determinado horário por dia, então quando eu ligava o computador já estava atualizado para mim. Eu ia lá e consumia a informação. Então, de preparador de dados, de construtor de relatórios, eu passei a ser realmente analista de informação. Aí, esses 30 minutos já estavam incluso o tempo de tomada de decisão. Por quê? Por que 30 minutos? Porque os dados estão prontos. Então, era 30 minutos eu precisava saber, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Então, de 4 horas mais o tempo de tomada de decisão, eu reduzi para 30 minutos. E aí eu tive muito mais tempo para poder fazer outras coisas. E aí eu tive tempo de aprender novas funções. E aí, graças a esse tempo, né, a essa disponibilidade por aprender coisas novas, aí que eu fui transferido para outros setores. Então, o Power BI tem esse grande potencial de te dar tempo para você fazer o que realmente importa. E esse é o grande diferencial de você fazer um treinamento aqui com a gente, com a Analyze. É pegar a ideia de o que eu estou fazendo que está tomando tanto o meu tempo. Então, eu costumo dizer que a análise ela não vem de curso. Ela vem de uma solução para que você tenha mais tempo para fazer aquilo que realmente importa para você e para o seu negócio. Tá? Voltando aqui, nós temos uma coluna produto, descrição, tipo, preço e custo. Aqui, ó, sobre a nossa tabela, nós temos coluna 1, coluna 2, 3, 4, 5 e 6. Essa coluna aqui, na verdade, é o título da coluna, o cabeçalho. Por padrão, o Power BI ele vai trazer, então, as colunas nomeadas por número da coluna. Mas o nosso modelo, a nossa fonte, ela já possui cabeçalho. Então, eu não quero o cabeçalho automático do Power BI, eu quero o meu cabeçalho que está na minha tabela. Como que eu faço isso? Igual o Power BI tinha feito de forma automática. É simples, ó. Você vai aqui em página inicial, e aí você clica aqui, ó,
usar a primeira linha como cabeçalho. Ó, tá aqui, ó. O que ele fez? Ó? Ele subiu o cabeçalho, o meu cabeçalho, para o lugar de direito dele. E aí, ó, automaticamente ele foi lá e já mudou o tipo de dados sozinho. Isso acontece quando você pega um novo projeto. Então, normalmente eu vou lá e já altero, eu já cancelo essa funcionalidade de fazer conversões automáticas nos meus projetos, para que ele não fique fazendo isso toda hora para a gente. Então, você faz uma única vez no seu original, num projeto em branco, e aí toda vez que você for abrir, já vai estar isso cancelado. Tá aqui, ó. Nós fizemos a fonte, fizemos o comando. Depois fizemos a navegação, que é abrir o arquivo. Depois nós subimos o cabeçalho. Agora está definido da forma correta. Ele automaticamente converteu a nossa tabela para o tipo de dado que ele achou interessante. Vamos excluir isso aqui. Exclui. Então eu deixei, ó, cabeçalho promovido. É a última etapa aplicada. E essa etapa aplicada é esse comando aqui, ó, tá vendo? Ele já digitou para a gente essa função e já fez essa alteração para nós, sem a gente precisar ficar escrevendo código o tempo inteiro. Renan, mas na vida real, a gente não escreve código? Eu vou falar, escreve código sim. Tem hora que o padrão não é suficiente. E aí você precisa, então, ter essa habilidade de construção de código. Mas o melhor lugar para você digitar esse código talvez não seja aqui. Em algumas vezes até vai. Mas a maioria das vezes, onde você vai construir a sua codificação, é aqui no editor de consulta. É onde está todos os códigos. Todas essas etapas aplicadas aqui, ó, elas são convertidas em códigos. E você pode acessar aqui, ó, editor de consulta. Página inicial, editor de consultas. Vamos abrir aqui para ver quantos códigos nós já teoricamente escrevemos aqui, ó. Editor de consulta. Tá aqui, ó. Olha que legal, ó. Ó, dados da aula 1. E aqui, ó, está cada uma das etapas, ó. A etapa fonte, a etapa né, da navegação, tá aqui, e a etapa do cabeçalho promovido. Não, por que não está com o nome da forma que está apresentando nas etapas aplicadas lá? Porque você pode alterar o nome. Então, ele vai ficar com um comando padrão, mas lá no visual ele pode estar com um nome diferente. Inclusive, você pode também colocar observações nesse código para você saber o que esse código está fazendo. É uma boa prática para quando você está trabalhando com projetos grandes, projetos mais robustos, que exige aí uma gama grande de codificação. Facilmente, na verdade, teve um projeto que eu fiz que ele tinha pelo menos umas 4 folhas de sulfite escritas aqui nessa codificação. Boa parte, é claro, foi feito com comandos automáticos, mas um terço ou menos foi necessário escrever à mão os comandos, porque não tinha o padrão definido. Mas é uma ferramenta muito poderosa, muita coisa aqui tem documentação no próprio site da Microsoft, e as principais funcionalidades que forem necessárias a gente escrever, eu vou estar passando para vocês ainda nesse treinamento. Então, até o final do curso, vamos estar vendo bastante coisa ainda sobre o editor de consultas. Então, vamos lá. Vou fechar. Fechei. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Fonte, navegação e cabeçalho. Agora, a gente precisa fazer o seguinte. Aqui, ó, o nosso produto ele está como texto. A descrição está como texto. O tipo está como texto. Mas o preço e o custo, ele está assim, ó, ABC 1, 2, 3. Para começo de conversa, Renan, como que você sabe que o produto, a descrição e o tipo está como texto? É simples, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui no nosso canto, no nosso título, nós temos esses ícones aqui, ó. Vários ícones. Esses ícones aqui, A, B e C, ele representa um texto. Já os ícones A, B, C, 1, 2, 3, quer dizer que ele não tem um tipo definido, ou seja, ele é um tipo geral. É algo do tipo, pode ser qualquer coisa que a gente vai mostrar aqui. Mas isso perde performance quando você deixa dessa forma, e você acaba inibindo algumas funcionalidades que, quando você classifica um tipo específico, você libera. Como eu disse, esse tipo de funcionalidades extras, as explicações mais detalhadas, vai ficar para um segundo momento. Hoje, vamos dar uma visão geral aqui, um pouco mais detalhada do que foi na aula passada, mas vamos entrar um pouco mais nos detalhes.
Então, ABC, texto, ABC 1, 2, 3 é geral. Agora vamos ver um pouco sobre essas funcionalidades aqui internas, né? Quais são os tipos de dados que podem ser utilizados? Como é que faz primeiro para você alterar esse tipo de dados? É simples, ó. Você vai clicar onde está 1, 2, ABC, você clica sobre esse ícone e ele vai liberar, ó, vários tipos de dados para você selecionar. Então, ó, qual que estava, ó? Estava ABC, tá aqui, ó. ABC é um texto. E qual que é ABC 1, 2, 3? Não tem, tá vendo aqui, ó? Você não consegue selecionar ABC 1, 2, 3, porque é geral, é um tipo de dado não definido. Então, se você clicou ali para escolher alguma coisa, você quer realmente dar uma definição para ele. Então, no nosso caso, produto, ele vai manter como texto, mas o preço e o custo, eles são valores monetários. Então, eu vou clicar sobre ABC 1, 2, 3 e vou selecionar a opção valor decimal. Tá aqui, ó. Valor decimal, ele vai ser um ícone do tipo dinheiro, ou do tipo cifrão. Então, vamos selecionar aqui esse ícone. Pronto, selecionamos. Veja que a apresentação do dado não mudou muito, mas ele já entendeu que esse valor é um tipo de dado corrente. Então, vamos clicar aqui também em número. Veja que ele não coloca como dinheiro, né, ou valor monetário, ele coloca como número decimal fixo. Por quê? Porque ele vai limitar a quantidade de casas decimais a 2. Não vai ter mais que isso aqui no nosso visual. Vamos lá? Então, nós fizemos essa alteração. Olha que legal, ó. Nós mudamos todos esses comandos. Nós mudamos aqui pelo menos duas colunas, dois tipos de coluna. E veja que ele colocou apenas um tipo alterado. Ou seja, se você fizer alterações do mesmo tipo numa sequência, ele vai criar um mesmo tipo, ele vai criar uma mesma etapa. Por quê? Ó? Porque a hora que você vai escrevendo a sua função, ou vai clicando nos botões, ele vai incluindo alterações. Por exemplo, eu coloquei, a primeira coisa que nós fizemos foi colocar produto como texto. Ele escreveu aqui, ó, produto do tipo texto. Depois eu fui lá e mudei o preço. Ele foi lá e incluiu o preço como um tipo de valor monetário. Depois ele foi lá e colocou o custo como valor monetário. Vamos fazer um teste, ó. Eu vou excluir essa etapa e nós vamos ver ele construindo essa fórmula para a gente. Excluir a minha fórmula, vamos dar um zoom para ficar visível aqui, ó. Vamos lá. Eu vou clicar aqui, ó, preço e vou colocar, ó, decimal fixo. Veja aqui, ó, na nossa tela, tá aqui, ó. Vamos lá, ó. Nós temos preço, tá aqui, com tipo corrente. Tipo valor monetário. Beleza, agora vamos alterar o outro. Ó, o outro ainda está como valor geral. Vou clicar aqui no valor geral e agora eu vou clicar em número decimal fixo. Cliquei. Olha só que legal, pessoal, ó. Aqui, ó, ele agora incluiu o valor custo. Então, antes nós tínhamos apenas o preço e agora nós temos o custo incluído. Tudo isso numa única etapa aplicada, tá aqui, ó. Porque cada vez que nós vamos alterando, ele vai incluindo esses campos ali na nossa tabela. Nem todas as funcionalidades que você vai clicando, ele vai incluindo numa única etapa. Tem coisa que ele vai criar novas etapas lá. Mas a alteração do tipo de coluna, não só ele consolida as alterações, como é recomendável você fazer isso de uma única vez, sempre no final, para que você não fique criando novas etapas aplicadas. Porque toda vez que você cria uma etapa aplicada, você chama uma tabela. Então, você chamou a tabela anterior, então ele consome memória para chamar uma etapa anterior. Então é interessante que você chame uma única vez e faça a alteração e disponibilize o dado da forma final. Essa planilha está pronta. Nós temos o produto, descrição, tipo, preço e custo. Então, ela está disponível para ser acessada. Não tem mais o que a gente ao fazer alteração nessa planilha, nessa consulta aqui. Então, essa é uma consulta que está pronta para ser consumida. Vale também ressaltar que nem sempre você vai receber uma tabela bonitinha dessa forma. Mas não se preocupe. Todo tipo de alteração, as principais alterações, os mais comuns tratamentos,
dentro de um nível intermediário de tratamento de dados aí do Power BI, eu vou estar passando para vocês até o final do nosso curso. Nós temos uma boa caminhada, esse curso deve ter duração aí de em torno de 4 meses, vamos terminar ali lá no final de novembro, e aí você vai estar recebendo um conteúdo de primeira, focado em resolver, em melhorar a performance, a sua performance no escritório, para que você tenha tempo de focar naquilo que realmente importa. A planilha está pronta, só que ela está com um nome que não ajuda muito. Então você vai lá e coloca um nome que seja memorável, para que você saiba, pô, esse nome é desse conjunto ou dessa consulta que você importou. Vamos chamar ela de cadastro. É isso que ela é. Então fica fácil de você saber. Pô, eu quero achar o meu cadastro de produto. Então eu sei que é essa tabela aqui. Pronto. Poderia ser também cadastro de fornecedores, se fosse um cadastro de fornecedores, ou um cadastro de clientes. Então você coloca ali informações que façam você se lembrar do que é aquela tabela. Então tá aqui, ó, cadastro de produtos. Vamos para a próxima agora? A próxima, ela não está em Excel, ela vai estar em CSV, ou seja, arquivos separados por vírgula, que no nosso caso, na verdade, está separado por ponto vírgula, que é o padrão quando você está lá no Excel e vai salvar em CSV, ele salva separado por ponto e vírgula. Se fosse em outro software, você poderia estar escolhendo. Vamos lá. Como é que a gente faz? Botão direito, nova consulta, e eu vou lá e clico em puxar um CSV. Agora ele está rapidinho porque o backup de gravação foi encerrado, então agora ele está executando da velocidade normal. De novo, ele foi lá e já achou a última pasta que eu fiz a importação, a última importação que eu fiz, e já está no lugar certo. Então basta eu clicar sobre o arquivo, clicar em abrir, ele já vai trazer a nossa tabela já disponível para a gente. Então aqui também é uma prévia de visualização. Talvez você vai se lembrar que essa visualização é diferente daquela outra do Excel. É claro, cada tipo de importação vai gerar uma prévia de visualização diferente. Lá era do Excel, essa aqui é do CSV. Aqui nessa tela do CSV, você consegue escolher a origem do arquivo, ou seja, qual foi o tipo de formatação utilizado para poder montar o arquivo CSV. Com mais tempo a gente vai estar trabalhando um pouco mais sobre isso aí. Tem também, você consegue formatar qual que é o delimitador utilizado para construir o arquivo. Na verdade, ele está perguntando com que caractere eu vou separar as colunas que foram formadas aqui. Então, no nosso caso, é um ponto e vírgula, mas você poderia também separar as colunas com uma barra, ou você poderia separar as colunas com uma vírgula, ou apenas com espaço, com uma quebra de linha. Então, depende do método de construção do seu arquivo CSV. O que o Power BI vai fazer? Ele vai abrir o arquivo e vai perceber que tem muito ponto e vírgula. Então, automaticamente, ele sugere que o método de construção da sua tabela é ponto e vírgula, mas você pode também mudar. Se a gente mudar aqui, olha o que acontece. Vou clicar aqui, ó, ponto e vírgula, e vou mudar para vírgula. O que ele fez? Ó? Ele juntou todo mundo, porque não tem vírgula na nossa construção, tem ponto e vírgula. Como eu coloquei o delimitador como vírgula, o que ele fez? Ele não achou a vírgula e juntou todo o nosso conteúdo. Então tá aqui, ó, a data, ponto vírgula, código do produto, ponto vírgula, a cidade e a quantidade, cidade não, né? A loja e a quantidade que foi vendida. E tudo junto, não está separado. Então aqui eu não consigo trabalhar dessa forma. Então, para a gente poder conseguir trabalhar, a gente precisa separar as colunas de forma padronizada. Para separar, eu preciso escolher, então, o caractere delimitador para, então, fazer essa preparação no nosso arquivo. Aqui nós temos uma lista com os caracteres mais comuns. Então, nós temos 2 pontos, vírgula, sinal de igualdade, ponto e vírgula, espaço, com uma tabulação. A gente pode também colocar larguras fixas quando você não tem um caractere delimitador, você tem um padrão de largura de coluna, então você utiliza então, a largura fixa. Ou você pode colocar qualquer caractere. Você clicou aqui ó, em personalizado e você digita qual caractere que você quer. Vamos colocar aqui, ó, eu quero um X. Tem algum? Vamos ver. Ó, não tem nenhum X. Então eu vou tirar, vou voltar aqui. Então tá aqui, ó.
Então, eu vou clicar em personalizado. Vamos colocar um que tem aqui. Ó. Vamos colocar F. Ó, ele achou, mas no visual ele não gerou aqui. Ó. Vamos deixar aqui esse F. Vamos dar um OK para ver. Tá aqui, ó. Esse F ele não achou. Por que que ele fez isso? Ó? Porque aqui, na construção da nossa importação, ele padronizou com uma coluna de número 1, ou seja, aqui ele automaticamente ele colocou, ó, esse projeto só tem uma coluna. Porque a gente foi fazendo aqueles testes ali, acabou ele se perdendo lá. Vamos colocar aqui, ó, o número 2. Vamos lá, aqui, ó. Então, eu consegui separar as tabelas pela letra F maiúscula. Tá aqui, ó. Toda a cidade que contém Foz do Iguaçu, ele foi lá e separou com a letra F. E detalhe, a letra F, então, sumiu do nosso texto. O que ficou foi essa divisão. E aí, ó, aqui na fonte, deixa eu excluir essa etapa aplicada, aqui na fonte, ó, tá aqui, ó, delimitador. Em inglês, delimiter. Ó, delimitador é F. Ah, e se eu mudar, então, Renan, aqui, funciona? Funciona. Eu vou colocar, ó, ponto, vírgula. Coloquei ponto, vírgula. Veja que ele separou já, ó, data e produto. E fez aquele tipo alterado novamente. Mas aí você deve estar se perguntando, Renan, por que ele não colocou todas as colunas para a gente já de forma automatizada? Porque tem um comando que diz que o número de colunas são 2. Então não é automatizado. Vamos ver se a gente excluir o que acontece? Já sem o comando. Vou dar um Enter. Ó, aí ele vai dar erro. Então nós precisamos colocar a quantidade de coluna. Column igual a... Vamos colocar 3. Tá aqui, ó. 3 colunas. Vamos colocar 4. 4 colunas apareceu. Vamos ver se tem 5 colunas. 5 colunas ele trouxe em branco, porque não tem. Então você consegue até colocar colunas em branco aqui. Vamos colocar 10 colunas. 10 colunas. Mas precisa de 10? Não. Então você só precisa de 4 colunas. Então você vai lá e deixa 4 colunas. Então você consegue ainda fazer algumas alterações a partir de uma importação automática. Você ainda consegue fazer alguns ajustes aqui na sua função, porque ela vai estar disponível para essa alteração aí. Então vamos excluir o cabeçalho também promovido. Ó, excluímos. E aí agora nós temos apenas a importação dos dados. O nosso comando de gerar uma fonte de dados. Então vamos lá. A primeira coisa que vamos fazer, vamos subir então o nosso cabeçalho. Tá vendo aqui? Ó? Ele está ainda na linha. E aí o Power BI está deixando coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então vamos subir essa linha para o nosso cabeçalho. O comando é simples, página inicial, usar a primeira linha como cabeçalho. Tá aqui. A segunda, aqui ele também já fez a alteração automática, né? Colocando data como data, ótimo, produto como número, errado, loja como texto, ok, e a quantidade como número inteiro, ótimo. Ah, Renan, como é que você sabe que é um número inteiro? Esse comandinho aqui, ó, vou dar um zoom, ó, 1, 2, 3 quer dizer que é número inteiro. Quer saber como que eu sei disso? Ó? Eu vou clicar no número, tá aqui, ó, número inteiro. Então, a partir do momento que você escolheu o número inteiro, tá aí, esse é o ícone que representa o número inteiro. Ele fez a mesma coisa com o produto, só que o produto, eu não quero que o produto seja um número, quero que ele seja texto. E ele fez isso aqui, ó. Tá vendo? Lá na nossa barra de fórmula, ele converteu para número inteiro. Essa codificação aí quer dizer número inteiro. E nós vamos mudar agora esse código para que ele apareça como texto. Duas coisas eu poderia fazer. Eu poderia excluir essa parte do nosso código. Ó, só excluir e vou dar Enter. Tá aqui, ó, ele devolveu para texto. Então, isso aqui pode ser feito. Ou, em alguns momentos, talvez você vai precisar... Aqui eu cliquei na barra de fórmula e dei um Ctrl Z. Eu fiz um retorno no comando de exclusão. E eu posso também vir aqui, ó, eu vou selecionar esse tópico, esse comando, e vou colocar assim, ó, type text. Então eu falei o seguinte, que produto, ele é do tipo texto. Vou dar um Enter. Ele vai manter igual ali. Então isso também pode ser feito. É claro, de novo, estou dando uma visão um pouco mais detalhada dessa etapa de construção, de preparação da base de dados,
mas não é a intenção eu estar ensinando essa parte de formulação agora. É mais uma demonstração para saber que é possível você fazer coisas automáticas, coisas manuais e coisa aí mista, né? Você aproveitar alguns comandos automáticos e fazer alguns ajustes de uma forma bem simples nos comandos que foram feitos automatizados, naquelas etapas automáticas do Power BI. Vamos lá. Ó. Na nosso cadastro possui 3 zeros na frente e na nossa base não contém zero na frente. Então, nós precisamos agora colocar os dois iguais. Vamos lá. Então, cadastro de produtos possui zeros na frente. Dados de venda não possui zeros na frente. Então, como é que faz para poder igualar os dois? Tem um comando aqui no Power BI bem simples, que é adicionar prefixo. Então, vamos lá. Ó. Nós temos, por enquanto, na nossa tabela de vendas, 3 etapas aplicadas. Trazer a fonte, promover o cabeçalho e alterar os tipos de dados. Agora nós vamos incluir uma nova etapa aplicada, que é incluir um prefixo aqui na coluna produto. Vamos lá. Como é que a gente faz para incluir um prefixo? Você clica sobre ela, pode ver que a hora que eu cliquei ela ficou amarela, o cabeçalho ficou amarelo e a coluna ficou cinza. Então o que eu faço? Clico sobre ela, eu vou lá em transformar e vou vir aqui, ó, formatar. Então eu vou fazer uma formatação na minha coluna. E aqui na hora que eu clico em formatar, ele me traz uma lista de operações que são possíveis com operações automáticas. E lá embaixo nós temos, ó, adicionar prefixo. Então eu vou clicar aqui em adicionar prefixo. Ele vai me gerar esse quadro aqui e diz assim, ó, prefixo. Insira um valor de texto para adicionar na frente de cada valor na coluna. Então, isso aqui, o que eu vou inserir nessa coluna? Um valor de texto. Então, eu vou incluir 0, 0, 0, e ele vai jogar para dentro dessa coluna esses 3 zeros como texto e não como número, embora seja um dígito como número. Então, agora eu vou clicar em OK. Está aqui, ó. Então ele fez uma alteração em toda a coluna, independente da quantidade de linhas, de células que contém essa coluna. A hora que eu fiz uma operação em uma coluna, ele altera toda a coluna. Olha que interessante, ó. A partir do momento que eu fiz essa alteração, ele criou então uma nova etapa aplicada e escreveu o comando, ó. E o comando é esse aqui, ó. Qual que é o comando, ó? Table transform columns, quer dizer o seguinte, ó, transformar a coluna dentro de uma tabela. Eu vou buscar qual que é a tabela? Isso aqui é a tabela, ó, tipo alterado. Mas não, esse tipo de alterado não é uma etapa aplicada? Que é essa aqui? Sim, exatamente isso. Lembra que eu falei que cada etapa aplicada é uma tabela? Na verdade, quando você vê etapa aplicada, você está vendo seus dados aqui. Ó. Tudo isso aqui está dentro desta etapa aplicada aqui. Então, quando o Power BI, quando você digita uma função que chama a etapa aplicada, que está aqui, ó, na verdade você está trazendo a tabela que é representada pela etapa aplicada. Aqui na fórmula está hashtag, o jogo da velha, abre aspas, e aí tem um tipo alterado, que é o nome lá da nossa etapa aplicada. Como é que eu faço para poder ver a codificação original? Aí você vem aqui, ó, página inicial, editor avançado. Vamos ver aqui, ó. Vamos tirar esse hashtag, ó. Vou clicar aqui, ó, hashtag. Vou tirar aqui, vou tirar isso aqui. Agora, se eu tirar o aspas, eu não posso colocar espaço por padrão. Agora, se eu deixar prefixo adicionado, aí sim. Agora, se eu for utilizar caracteres especiais do tipo espaço, eu terei que colocar ele entre aspas. Então, vamos lá. Ó. Prefixo adicionado. Ok. Então, aqui eu coloquei o comando que está pegando, está transformando a tabela tipo alterado em uma tabela agora prefixo adicionado. De resumo, é o seguinte. Você tem a etapa aplicada tipo alterado, certo? Só que aí você quer fazer uma nova operação, você quer incluir agora um prefixo na frente da coluna produto. Então, ó, você tem essa tabela, que é a tabela que não está do jeito que você precisa. E aí você quer deixar do jeito que você precisa. Então você vai lá e você cria uma nova tabela chamada prefixo adicionado, que é inclusão do prefixo
Mas aí você tem que chamar um comando, igual uma tabela do Excel. Qual que é o comando? Localize uma tabela. Então, eu localizei a tabela errada, que é ativo alterado. Está errado. E eu vou lá e corrijo ela. Está aqui, ó. Corrigir. Agora, essa transformação passa a se chamar prefixo adicionado. E aí, nós temos aqui embaixo um comando in. E aqui nós temos um nome de uma tabela. O que quer dizer esse in aqui? E esse nome de função? Esse in é o que está abaixo desse in, esse nome prefixo adicionado, é a tabela que vai estar disponível quando você na verdade, é a última etapa aplicada que você quer que esteja no visual. Pode ser que não seja na sequência da etapa aplicada, mas mas é a etapa aplicada que você quer disponibilizar para o seu usuário lá na frente. É a etapa que você vai consumir, que você vai criar os seus relatórios, é a que você chamar nesse in aqui. Não é só isso, mas para essa altura é suficiente. Então, a tabela que você vai ver lá no seu construtor de relatórios é a tabela que você chamar aqui embaixo. Então, você colocou o nome da sua tabela corrigida de prefixo adicionado. Qual que é a tabela que tem que estar aqui embaixo? Tem que ser igual à que está em cima, a etapa que você quer, a etapa que você corrigiu. Então, vamos chamar ela aqui, ó, prefixo adicionado. Ok. Então, eu vou lá e vou concluir. Pronto, está aqui. Então, agora eu estou com os produtos já corrigidos. Vamos lá na nossa etapa aplicada, ó. Está aqui, ó. Então, nesse momento, a etapa aplicada está com o mesmo nome lá do nosso editor de consultas. Está ótimo. Então, aqui, ó, nós temos data, produto e loja. E quantidade. Agora está tudo do jeito que deveria estar. Para encerrar agora essa aula, eu vou mostrar para vocês como pegar informações dessa tabela e passar para essa tabela, utilizando comandos automáticos. E aí, na vez de você trabalhar com duas tabelas, você vai trabalhar com uma única tabela lá no seu visual. A princípio, vamos mudar o nome dessa tabela. Então, você pode vir aqui do canto, no seu canto esquerdo, e colocar assim, e alterar o nome dela. Ou você pode clicar com o botão direito aqui no nome das consultas, ó, botão direito, renomear, eu vou chamar de tabela. Beleza. Primeira coisa, por que você precisa pegar informações do cadastro de produtos? Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Por quê? Por que você precisa de duas tabelas e não de uma? Bom, no nosso exemplo, nós temos aqui data, produto, loja e quantidade. E aqui eu não tenho o valor do produto, eu não sei quanto me gerou de lucro. E aqui, já que é uma tabela de venda, eu gostaria de saber quanto que eu faturei hoje, quanto que eu faturei esse mês, quanto que eu faturei nesse ano, nesse período, qual foi a loja que vendeu mais. Então, eu não sei dizer qual foi a loja que representou, que teve mais dinheiro, que gerou mais receita, apenas com a quantidade de produto, a não ser que todos os produtos tivessem o mesmo valor. Mas vamos ver aqui, ó, vamos ver se tem o mesmo valor. Vou lá em cadastro de produtos, tá aqui, ó. Ó, tem produto que custa R$ 59,22, o preço de venda é R$ 59,22 e tem produto sendo vendido a R$ 811,62. Então não dá para eu criar uma métrica de performance por loja apenas com base nas quantidades vendidas. Eu preciso saber de dinheiro, eu quero saber quanto cada loja faturou, qual que é a loja que faturou mais. Então vamos lá, vou lá na tabela de venda. Posso clicar em qualquer lugar aqui na tabela de venda. Eu vou agora trazer as informações de preço de venda para poder converter esse valor lá do cadastro de produtos. Bem simples, ó. Você vai aqui, ó, página inicial. Você vai aqui do lado, ó, mesclar consultas e vai clicar nela. Mesclar consultas. Cliquei. Ele vai abrir essa telinha aqui, ó. Eu vou tirar um pouco do zoom. Ó, essa tabela, mesclar. Seleciona, aí ele já dá ele é bem explicativo. Tá aqui, ó. Selecione a tabela e as colunas correspondentes para criar uma tabela mesclada. Então, ó, aqui você começa a entender por que eu incluí os 3 zeros na frente. Para corresponder à tabela de venda, precisa ter um código que seja correspondente ao cadastro do produto, porque não podem ser diferentes, senão essa tela não iria funcionar. Tem que ser exatamente igual. Então tá aqui, ó. Primeira tabela, tabela de venda. Segunda tabela, que é a tabela que eu vou pegar as informações.
é a cadastro de produto. Detalhe, a hora que eu clico aqui nessa setinha, aparece assim, ó, tabela de venda. Tá aqui, ó, é a atual. Então, ó, a tabela que eu estou fazendo a análise, que eu estou executando o comando, é a tabela de venda. Tá aqui, ó, atual. Então, eu não vou clicar nela, eu vou clicar na cadastro de produtos. Cliquei. Então, assim, ó, eu tenho a tabela de vendas e eu tenho a minha tabela de cadastro de produtos. Agora, eu quero unir as duas tabelas. Para a gente poder unir as duas tabelas, você precisa clicar numa coluna. Então, ó, cliquei na coluna produto. E agora eu vou clicar na coluna produto, só que da tabela cadastro de produto. Cliquei. Assim, ó, cadastro, o produto vendido está aqui, selecionado cinza, e o cadastro de produtos também está cinza. Olha que interessante aqui na parte de baixo, ó, vou dar um zoom. Aqui na parte de baixo, ó, nós temos um comando, aqui uma notificação dizendo o seguinte, ó, a seleção corresponde a 12.552 dados, né? 12.552 linhas de 12.552 linhas da primeira tabela. Traduzindo, nós temos a segunda tabela, que é a tabela cadastro de produtos. Quer dizer que as informações, ou os vínculos, ou as correspondências da segunda tabela correspondeu a 100% da primeira tabela. Ou seja, agora nós temos a primeira tabela 100% ligada. Ou seja, nós vamos conseguir preencher 100% das linhas através dessa conexão. Existem outros tipos de conexões, mas vai ficar um pouco mais para frente lá. A priori, vamos apenas dar um OK. Ó, dei um OK. O que ele fez? Ele foi lá e criou uma nova coluna. Então, vamos lá. O que ele fez aqui? Ó? Ele criou uma nova coluna com o cadastro de produtos. Esse cadastro de produtos, ó, veja que ele está igual à nossa consulta. Isso quer dizer o seguinte, que aqui dentro de cada linha possui parte da tabela de cadastro de produtos. Como que eu sei disso? Eu vou tirar aqui o zoom um pouquinho e vou clicar aqui, ó, na célula, aqui para o lado. Cliquei. Olha que interessante, ó. Aqui na nossa célula, nessa linha, ó, cliquei na linha, nós temos dia 1/2 de 2021, o produto 0001892, que foi vendido em Foz do Iguaçu, e foi vendido 128 unidades dele. Se eu clicar aqui do lado da nossa nova coluna, cliquei, ele apareceu para mim, ó. Essa coluna, essa célula aqui dentro tem uma tabela, que é aqui na parte de baixo é uma prévia de visualização, ou seja, aqui nós temos uma tabela, igual nós fizemos lá nas etapas aplicadas do Excel. Então, cliquei do lado, ele gerou uma visualização prévia. Aqui dentro, tá vendo? Ó, a hora que eu passo o mouse sobre a table, esse nome table aqui, ó, ele vira um link, porque ele é um link mesmo. Se eu clicar nele, ele vai abrir essa tabela aqui, ó, aqui do lado. Então, ele vai fazer uma mesclagem. Por isso que o nome é mesclar. Eu vou pegar uma tabela e vou combinar com a outra e fazer uma tabela maior ainda. Então, agora que eu clico aqui, ele apresenta para mim os dados de forma prévia que estão dentro desta tabela. Então, tá aqui, ó, 1892. Legal, ó, porque o produto dessa linha também é 1892. Isso quer dizer o seguinte, que esse produto está filtrando a tabela cadastro de produto e está me trazendo só a linha que corresponde a esse código. Então, aqui nós temos uma tabela contendo esses valores. Vamos para a parte prática. Então, é o seguinte, como é que eu faço para agora disponibilizar a informação de preço que está aqui dentro, ó, para cada uma das minhas linhas? Nós temos 12.552 linhas. Como é que eu faço para trazer as informações de preço para cada uma delas, desde que corresponda o produto da venda com o código do produto do meu cadastro? Bem simples, ó. Eu vou clicar aqui nesse ícone aqui do lado, ó, que parece uma bifurcação, uma seta indo para os dois lados. Vou clicar sobre ele e aqui aparece, ó, os campos que estão dentro daquela tabela. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui, ó, em selecionar todos, não, e vou escolher o campo preço. E aí, ó, esse comando aqui, ó, use o nome da coluna original como prefixo, ou vou deixar para a gente poder ver como é que funciona. Eu vou clicar em OK. Olha que interessante, pessoal. Aqui, ó, ele já trouxe a informação para a gente
com base no cadastro de produto. Então, assim, ó, nós fizemos isso sem utilizar funções, apenas clicando nos botões disponíveis do Power BI. E aí, se você for avançando aqui para baixo, ó, você vai ver que todos eles estão preenchidos. As mais de 12.500 linhas foram preenchidas com um único comando. Vamos fazer um teste, ó. Vamos pegar isso aqui, ó, 811,62. Ó, 0001211 é o código dele. E o custo é 811,62. Vamos lá no cadastro de produtos. Código 1211. Ó, código 1211. Qual é o preço dele? 811,62. Então, ele está perfeitamente alinhado. Então, ó, nós temos um tabelão com a data, produto, loja, quantidade e agora nós temos o preço. Nosso objetivo é saber quanto foi que essa loja faturou. Então, assim, ó, o melhor lugar para se fazer isso, na verdade, não era aqui. A gente poderia fazer lá na parte de construção do visual. Mas eu vou mostrar apenas um comando para encerrar que vai fazer o cálculo, multiplicando quantidade com cadastro de produtos. Quer ver só? Eu vou selecionar essa coluna com essa coluna e vou vir aqui, ó, adicionar coluna, porque eu vou criar uma coluna fazendo esse cálculo. Olha que legal, ó. Eu vou clicar aqui, ó, em padrão e vou assim, ó, multiplicar. Cliquei. Tá aqui, ó. Ele multiplicou 128 por 161 e chegou no valor total. Legal, né, pessoal? Veja que nós fizemos vários cálculos, várias alterações e não escrevemos funções. É claro, eu fiz alguns ajustes ali para estar fazendo uma demonstração, mas não eram necessários para esse nível de operação. Então, tudo que eu fiz aqui poderia ser feito sem fazer funções. Quer ver como é que ficou a nossa codificação? Entre aspas, né? Quem só apertou o botão, ó, tá aqui, ó. As etapas aplicadas foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas aplicadas. Agora vamos ver como ficou o nosso código. Página inicial, editor avançado. Olha só quanto código nós escrevemos, que na verdade nós não escrevemos nada, né? Foi o Power BI que escreveu para a gente. Então, isso aqui seria necessário, talvez você escrever se fosse uma outra ferramenta. Mas o Power BI tem a proposta de ser um Self-Service BI. Quer dizer o seguinte, Power BI que você pode fazer.